Terminou agora há pouco a audiência pública para discutir o modelo de concessão das rodovias do Paraná. Desta vez, a discussão, que foi online, foi sobre especificamente a BR-376 aqui no Noroeste, na região de Paranavaí. O deputado estadual Tião Medeiros participou desse encontro, inclusive eu vou chegar mais perto aqui do telão onde ele está. Uma boa tarde, muito obrigada pela participação, deputado. Ele continua aqui com a gente, né? Ele que está ao vivo com o Wilson Del Passo. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre esse assunto. E continua com a gente, porque antes da gente começar a conversa, inclusive, nós vamos dar um panorama sobre esse projeto em discussão. Olho na tela. A gente vai ver, então, vamos colocar a tela para a gente, com um mapinha que a gente consegue ver as rodovias, isso mesmo. Na tela a gente vê o lote das rodovias, né, do Noroeste. A discussão agora é sobre a BR-376, que a gente consegue, inclusive, enxergar aí. Já mostramos a discussão da PR-323, 4 praças, e agora a gente vai mostrar essa discussão da região de Paranavaí, entre, né, Paranavaí e as divisas com os outros estados. A gente vê que tem a previsão de pelo menos uma praça de pedágio, já temos uma em Presidente Castelo Branco, e essa nova praça deve ser na cidade de Guaraçá. A gente passa para a próxima tela agora. Isso, e nesse outro mapa, gente, a gente consegue ter a dimensão e fazer a comparação de pedágios em relação a outras regiões do estado. A maior parte de novas praças está aqui na nossa região e é sobre isso e outros assuntos que eu falo com o deputado estadual Tião Medeiros. Com certeza, esse ponto, né, de ter mais praças de pedágio aqui na região esteve entre as discussões, né, deputado? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Catiúcia, você, quem nos acompanha. Sim, o lote 4, que é o lote que trata aqui da região noroeste, foi dividido em 2 audiências. A primeira foi em Umuarama, porque a PR-323 concentra 4 novas praças. Esse assunto já foi tratado aqui. E hoje, especificamente, falamos sobre a BR-376, a duplicação que segue aqui de Paranavaí. E na proposta que foi oferecida pelo governo federal, a duplicação iria apenas até o município de Guaraçá. E a partir de Guaraçá, apenas ampliações de capacidade, como terceira faixas, melhorias, enfim, e também um contorno no traçado escolhido pelo governo federal, que desviaria o município de Nova Londrina, também desviaria o município de Itaúna do Sul, se ligando até o município de Diamante do Norte e ligando então até o estado de São Paulo. Uma das discussões que nós travamos aqui é que muitos querem que o traçado escolhido seja via Porto São José, que é o município de São Pedro do Paraná, fazendo uma ponte ligando até o estado do Mato Grosso do Sul diretamente. O governo federal diz que é inviável economicamente e que isso não seria possível. O traçado escolhido, portanto, é via Nova Londrina e Itaúna do Sul. Também nós discutimos aqui o fluxo, a necessidade de duplicação integral no estado do Paraná. Não é possível colocar uma praça de pedágio lá em Guaraçá, cobrando praticamente R$10, mantendo a praça de pedágio que hoje já existe lá em Castelo Branco, também na casa de R$10, muito próximo a isso, cobrando e não fazendo as obras, até duplicando só até Guaraçá. Então isso foi senso comum, ninguém aceitou isso, há uma indignação geral. Também tem outros pontos que geraram polêmica, como o degrau tarifário de 40%, que isso quer dizer o seguinte: quando eles fizerem as obras de duplicação até Guaraçá e as melhorias que estão previstas a partir dali, automaticamente subiria o preço da tarifa de pedágio em 40%. É muito caro, é muito dinheiro sem obras. Então, a nossa região está sendo bastante prejudicada. E também outros pontos que geraram polêmica, que o início das obras se dê desde o início do contrato. E não como aconteceu nesse contrato atual, que após 20 anos de arrecadação, começaram a fazer as obras de duplicação, de melhoria em cada um dos trechos previstos. Então, que as obras comecem imediatamente, que haja duplicação integral até o estado vizinho. Esses foram os principais temas debatidos na audiência pública de hoje, pedindo, claro, que o governador Ratinho Júnior se manifeste e cobre do presidente da República, uma vez que essa é uma decisão que se dá lá em Brasília pelo governo federal, porque é uma rodovia federal, são BRs, né? Também o governo do estado vai conceder as rodovias estaduais para que elas componham esses grandes pacotes de licitação. Também foi alvo da discussão aqui de hoje. Então, assim, dos principais pontos abordados, isso tudo precisa ser colocado até o dia 5, segunda-feira que vem,
junto da NTT, formalizado. E nós pedimos que todos aqueles que se manifestaram hoje, nós vamos compor uma carta chamada Carta de Paranavaí, com todas essas reivindicações e protocolá-las junto da NTT, que é a agência reguladora do transporte terrestre, que vai fazer a concessão para os próximos 30 anos. Lembrando que 30 anos é muito tempo, Catiúcia. Por isso nós pedimos também que ao longo do contrato, de 10 em 10 anos, haja possibilidade de revisão, que a gente possa mudar, porque a gente não sabe o que vai acontecer em 30 anos pela frente. Por isso, para que não engesse o contrato como o que existe hoje, a cada 10 anos haja uma revisão contratual. Então, essas foram as principais. Pois Deputado, desculpa te interromper, mas acho que é importante, né? Acho que fica muito claro, está muito claro, a gente vem acompanhando a situação nos últimos dias, de que as pessoas não se aceitam uma praça de pedágio sem a duplicação, no mínimo, até o Rio Paraná, até as divisas com os estados. O que a gente fica ansioso e sempre se pergunta quando a gente fala de audiência pública, e o que é feito, né? O que a frente parlamentar vai fazer com essas discussões, com o resultado dessa audiência? Vai ser marcado um encontro com o governador? Vocês vão até a NTT com resultado? O que sai de prático de uma audiência pública como essa? Exatamente. É tudo isso que você mencionou. Primeiro que o governador já sabe, eu estive com ele ainda ontem por 1 hora para tratar exatamente desse caso aqui de Paranavaí, da nossa região, se ele se posicionaria ou não. Ele me afirmou que é a favor da menor tarifa, de obras desde o princípio do contrato, enfim, que seja feito de maneira transparente na Bolsa de Valores, que seja dado publicidade total. Enfim, então estamos alinhados. E ele vai falar novamente com o presidente Jair Bolsonaro. Já teve uma conversa, disse que teve uma discussão muito dura com o ministro Tarcísio e que isso vai refletir numa ação concreta do governo aqui, mudando. Porque o que nós queremos, no final das contas, é que essa proposta seja mudada. Essa que foi oferecida não serve para nós. Nós não podemos aceitar. Então, que o governador se mobilize junto conosco para que exija isso do governo federal. Porque o governo federal não pode decidir por nós, paranaenses. Eu sei que a BR é uma rodovia federal, Deputado, as PRs são estaduais, mas quem vai ser impactado é a sociedade aqui nossa do Paraná. Com certeza. E é possível, né, na opinião do senhor, conseguir uma mudança em relação à duplicação, em relação aos valores, mas principalmente quando a gente está falando da 376 e da duplicação, é possível conseguir essa mudança antes de fazer esse projeto, antes de conceder a rodovia? Sim, é para isso que existem as audiências públicas. É nesse momento que a lei garante que as pessoas se manifestem, as entidades, as forças vivas da sociedade participem e digam o que querem. Diante disso, o governo tem o dever de acatar e responder todas as sugestões de mudanças, e é por isso que nós queremos, além da parte legal, fazer também esse movimento da sociedade e político exigindo essa mudança. É possível, sim. Que bom. Deputado, muito obrigada, né, por trazer as discussões presentes, né, nessa audiência pública. Entre elas, acho que a principal é a questão da duplicação. E a gente sempre ressalta aqui a importância da participação das pessoas. Não só na audiência pública, também das lideranças, enfim. Hoje ainda é possível participar e se manifestar no site da NTT, né, sobre essa. É importante que as pessoas participem dessas discussões, né, deputado? Exatamente, é assim que a lei oferece a oportunidade de todos participarem. Então a gente traz a audiência pública para tornar isso público, para que todos saibam, e esse é o momento. Isso vai reger a nossa concessão de pedágio por mais 30 anos. Por isso é fundamental fazer isso agora. Participe, manifeste seu interesse, dê suas sugestões, sua opinião, porque são 30 anos de concessão. Deputado estadual Tião Medeiros, ao vivo com a gente, né, com o apoio do nosso repórter Wilson Del Passo, falando com a gente sobre a audiência pública que aconteceu hoje para discutir especificamente a nova praça de pedágio, a situação da BR-376 aqui na região de Paranavaí. Muito obrigada pelas informações e por estar com a gente aqui esclarecendo as nossas dúvidas.